esse espetáculo ele está sendo gestado há 8 anos, né? E antes, bem antes dele começar a ser montado, a gente já tinha estreado o Darwin. Quando o Darwin foi estreado, quando o Meu Seridó foi estreado, já existia Clenildos e Clenores. Quando o Darwin foi estreado, já existia Clenildos e Clenores. Quando o Clenildos e Clenores foi estreado, já existe um próximo espetáculo e já existe um outro espetáculo. Então, essa lista, ela não é algo que surge circunstancialmente. Ela é um arquivo que se abre e vai sendo alimentado e organizado durante muito tempo. Então, esses espetáculos eles passam muito tempo comigo em condição constante, mesmo quando a gente está na televisão. Então, a televisão é uma circunstância. O teatro é um modus contínuo. Eu imagino, então, a angústia de prender uma coisa assim durante 8 anos. Rapaz, é um pouco disso também. Quando você diz assim, existe há 8 anos, na sua mente, assim, você já tem uma ideia. Isso. Existia uma... Então, isso é tão difícil dizer onde foi o ato original, porque há uns 25 anos atrás eu assisti um espetáculo aqui chamado Brincadeira de Bolso, dirigido por João Marcelino, apresentado lá no Teatrinho da Aliança Francesa, um teatro bem pequenininho, que não sei nem se a pessoa sabe que tem um teatro ali na Praça Cívica. E tinha uma cena que era acho que é Cal Valentim, que era defendida por Nara e Titina, onde eram duas cidadãs de uma cidade comentando sobre uma fonte que estava seca. E essa cena me impressionou muito e, a partir de então, sempre quis fazer um espetáculo que elas duas centralizassem. Aí, do Meu Seridó, eu comecei a experimentar, no período de gestação do Meu Seridó, elas duas, e aí me veio mais um tanto de coisa. Eu acho que aí foi onde o espetáculo se apresentou mesmo de forma embrionária. Eu não sei se eu estou dando muito spoiler, mas elas são gêmeas, bivitelinas, que, na verdade, dizem de troncos convergentes de duas lideranças políticas e arqui-inimigas de uma pequena cidade. É uma história complexa, mas saborosa de ser destrinchada no ato do espetáculo. E isso foi eu lembro, não sei se eu estou estendendo muito o assunto, eu me deparei com uma tetralogia de Claude Lévi-Strauss chamado As Mitológicas, onde o primeiro livro se chama O Cru e o Cozido. E ele se baseia num conjunto de tribos e de mitos articulados por essas tribos, e a mito que ele toma como referência é uma mito Bororó aqui na região central do Brasil, onde a tribo é organizada da seguinte forma: são duas ocas em forma de ferradura, uma de frente para a outra, onde o conjunto das duas, não fosse a cisão que há no meio, formava um círculo completo. Essas duas ocas abrigam castas inimigas, onde elas nem se separam e nem se apaziguam. Elas não se apaziguam por compreender o mundo de forma distinta. E elas nem se separam porque sabe, se separar, dentro em breve, cada parte vai mais uma vez se dividir em dois pensamentos imperantes. Então eles apenas aceitam essa condição. E a forma de perpetuação daquela população, a linha da casta se dá pelo viés materno. Eu pertenço à casta ou o lado da tribo que está a minha mãe. Porém, o varão, ele vem do outro lado, ele atravessa o terreiro na madrugada e copula o lado oposto. Eu achei isso muito interessante. E isso é um dos elementos que resvalam assim com muita potência na escrita, na definição da trama de Clenildos e Clenores, que é esse perpassamento de material genético arqui-inimigo na confluência ou no apaziguamento, vamos dizer assim, dos ânimos políticos da cidade. Alguma semelhança com a realidade fora? Não, então, eu acho assim que, por incrível que pareça, os acirramentos últimos, eles foram até posterior à ideia. Eu acho que você dizia assim, você vê um espelhamento na realidade brasileira? Sim, tem muito. Agora, qualquer pessoa que reduzia isso vai ser injusta com o próprio espetáculo. Porque você vai ver isso em absolutamente todo mundo, em todas as pequenas cidades de Mossoró. Né? Eu nasci, vai ver em Alves e Maia, vai ver Rosado versus Rosado na cidade de Mossoró, vai ver em todos os lugares, você vai ver as castas que são definidoras de uma condição política e que se rivalizam. Hoje em dia até isso está mais desmanchado, assim. Mas isso é algo que existia em muitos cantos, para além dos tempos atuais do nosso país. Sem dúvida. E o que é que você pode falar mais da peça com relação à montagem,
Seleção de elenco. O elenco é um elenco fixo da Casa do Zoé, não é? Eu acho que a gente é uma instância produtiva assim que as pessoas não querem encaixar a gente em lugar nenhum. O pessoal de grupo diz que a gente não é grupo, o pessoal de produtora diz que a gente não é produtora, e a gente ficou num determinado limbo, numa determinada época isso me preocupou, e ultimamente eu disse assim, não é um problema meu dizer o que eu sou, eu acho que o nosso problema é fazer. Mas porque essa discussão às vezes se dá, porque a gente separou a parte produtiva da parte artística. A parte criativa da Casa de Zoé não se envolve com a parte produtiva, da onde vai arrumar dinheiro, quando vai contratar, quem vai pagar, como vai. Ele não se preocupa com isso, justamente para que a gente fique livre para poder ser quem a gente é, no caso, exercer o papel do artista. Isso foi algo que, durante muito tempo, no teatro de grupo, que é a minha grande escola, assim, me tirava muito juízo, sabe? Você ter que escrever o edital, correr atrás do patrocínio, fazer a arte gráfica do cartaz, contratar o teatro, contratar os carregadores, contratar o caminhão, comprar as passagens, tratar do hotel e depois correr, arrodear, vestir o figurino e ir para a cena. Então foi uma coisa que eu disse, vamos separar isso, gente. Ao mesmo tempo, a Casa de Zoé, onde eu acho que ela não funciona como um pensamento comum de produtora, é que ela não trabalha com elenco, vamos dizer assim, com audição e escolher o elenco. Nosso elenco é o mesmo do Meu Seridó, é o mesmo do Sinapse Darwin e é o mesmo do Clenildes e Clenores, com raríssimas trocas ou exceções. Igor agora saiu para fazer uma novela, substituiu. Caio foi fazer um doutorado no Rio de Janeiro. Então, não houve continuidade, nem substituído, apenas não houve continuidade no papel dele. E quando ele voltar, sem dúvida, o lugar dele está guardado, o Igor a mesma coisa. Mas o elenco, ele se repete, ele é fixo. E eu acho isso muito importante, Sérgio, porque existe uma inteligência que não está nem em mim nem no outro, está no entre. A gente vai aprendendo a fazer um entrosamento. Está refém desse período. Mas digo duas coisas. Primeiro, a gente tem a obrigação de fazer mais 5 dentro da verba já captada, fora outras que a gente está em vias de captar. Então não tem perigo da gente não fazer mais vezes sob o risco de ser preso ou de ter que devolver um dinheiro que a gente não tem. Quem não viu não tem o risco de não vai ver sim, e a gente está atento à questão dos ingressos, porque voltaram algumas pessoas para casa. Muito feliz, por um lado, saber que o teatro transbordou igual Gargalheiras, mas muito triste também saber que muita gente voltou para casa. Porque o desejo do ator, do espetáculo, é poder apresentar e ser visto por todos aqueles que assim se interessam. Então a gente vai estar pensando num esquema que não corra risco de voltar ninguém para casa, está construindo aqui um formato e um número de pautas para atender a todo mundo. Mas mais do que essas 5 que já estão certas e são obrigatórias, assim, os espetáculos da Casa dos Zoé, eles costumam ter uma vida muito longa. O Darwin está vivo, vai ter várias apresentações esse ano, já estão previstas, inclusive para o Ceará, para Paraíba e quem sabe até Pernambuco, né? O Meu Seridó está aí há 7 anos, está vivo, forte, robusto, várias apresentações então para esse ano pelo BNB Cultural, pelo edital. Então, o Clenildes ele só entra na mesma linha. Um espetáculo que eu tenho certeza que vocês vão ver muitas vezes ainda aí sendo divulgado. E quem não conseguiu ver, é só ter um pouco de paciência, que vai conseguir ver. E, de preferência, o que depender da Casa do Zoé, conforme as nossas... o nosso pensamento, vai conseguir ver, inclusive, de forma gratuita. Porque sempre que a gente pode, no máximo que a gente pode, a gente bota os espetáculos gratuitos. Locais já definidos ainda não, né? Eu acho que muito provavelmente no TAM, isso é certo, vai voltar para o TAM. A gente está ainda pensando, tentando organizar, ver se leva para a Zona Norte também. E existe uma negociação bem legal aí para ser uma das vezes no Riachuelo e também gratuito. É isso, a gente fazer gratuito no Riachuelo, dentro dessa verba conquistada. Então aí quero ver se alguém volta para casa no Teatro Riachuelo, porque ali acho que é uns 1.500 lugares.